Boa noite a todos presentes na nossa audiência pública. Quero aqui agradecer a presença dos nossos vereadores Dude, Valmir do Parque Meia Lua, Sazak, Abner, Roninha e a nossa querida Maria Amélia. Em especial os secretários aqui, eu cumprimento na pessoa do FUAD e de todos do nosso grupo do PPDC. Quero também agradecer a presença aqui da Defesa Civil de Jacareí, na pessoa do nosso diretor, o Sandy. Agradecer também o pessoal da Regeia, na pessoa do Guilherme Fernandes, que é o geólogo, que vai apresentar para nós hoje aqui os resultados das avaliações que foram feitas, e a Karina, que é a geógrafa. Também não posso deixar aqui também de cumprimentar a Fran e o Adão, que são também nossos parceiros que nos ajudam muito na Defesa Civil. Hoje é um dia especial para nós aqui, porque todos nós sabemos o quanto a Defesa Civil aqui na nossa cidade é atuante, o quanto o grupo da Prefeitura, em conjunto com a Defesa Civil, é muito atuante, e os resultados que vão ser apresentados aqui farão parte do nosso plano para mitigar os impactos que podem ser gerados aí no futuro. Então, vou passar a palavra para o Guilherme, para que nós possamos começar a nossa audiência pública. Bom, boa noite a todos. Agradeço a presença de todos aqui da casa, o secretário Rafael, o Sandy da Defesa Civil, todos os vereadores, todos os presentes. E eu queria apresentar para vocês hoje um pouquinho do que foi esse trabalho desenvolvido aqui em Jacareí e nos outros municípios do Vale do Paraíba, que é a elaboração dos PMRRs. Então, hoje a gente está aqui para apresentar como foi elaborado e quais foram os resultados dos planos municipais de risco para o Vale do Paraíba, especificamente hoje aqui para o município de Jacareí. Então, esse trabalho foi realizado pela nossa empresa, a Regeia, com verba da FEIDRO, e o agente técnico foi a Fundag. Então, esse trabalho foi desenvolvido para todo o Vale do Paraíba, dentro da UGRI 2, que é a Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 2, que está associado ao Rio Paraíba do Sul. Antes de tudo, a gente queria se apresentar. Nós somos da empresa Regeia, uma empresa que já tem mais de 20 anos de mercado, a gente é lá de São Paulo. É uma empresa formada por geólogos, geógrafos, engenheiros, técnicos ambientais. A gente já tem mais de 15 anos de experiência dentro da área de gestão de risco, de mapeamento de risco, tendo desenvolvido já 12 PMRRs em 3 estados diferentes do Brasil. Já realizamos atendimentos de emergência de desastres junto com o Instituto Geológico, junto com a Casa Militar, a Defesa Civil Estadual, mapeamento na região metropolitana de São Paulo em 45 municípios, no Rio de Janeiro em 39, junto com o Ministério da Integração já mais de 160 municípios. Então, a gente tem uma bagagem dentro desse tema de gestão de risco bastante grande. A gente consegue desenvolver um trabalho de qualidade e trazer aqui para o município de Jacareí. O projeto desenvolvido aqui na UGRI 2, ele contempla 34 municípios, são os municípios que estão dentro da bacia do Rio Paraíba do Sul, no trecho paulista. Na imagem aqui do mapa, acho que foi mais fácil da gente se localizar, as cores aqui estão distinguindo os lotes, por onde a gente começou o trabalho. Começamos lá no Vale Histórico, na região ali de Bananal, e fomos desenvolvendo nos outros municípios e passamos aqui em Jacareí desenvolvendo esse trabalho. São 34 municípios que vão compor o projeto na UGRI 2 como um todo, dos quais 32 a gente mapeou, atualizou o mapeamento onde já existia e elaborou o mapeamento do zero. Aqui em Jacareí, o mapeamento anterior era de 2006, então é importante, depois de alguns anos, a gente ter essa atualização para entender o que está acontecendo no município. E os outros 2 municípios que estão na cor branca aqui no mapa, São José dos Campos e Aparecida, são municípios que já tinham PMRRs e já esses materiais foram condicionados dentro do plano de gestão integrado para a bacia inteira. Nessa imagem aqui a gente vê toda a área de estudo e os pontos azul estão destacando aí as áreas com processos hidrológicos, as inundações, e os pontinhos vermelhos mostrando os escorregamentos, mas isso aqui é a área de estudo inteira, Conforme a gente for avançando aqui na apresentação, eu vou mostrar para vocês os resultados específicos de Jacareí. Para a gente ter ideia do processo, os
Nos 32 municípios, a gente tinha um total aí de 253 áreas de risco conhecidas, né, antes do nosso mapeamento, e depois das nossas etapas de mapeamento, que eu vou detalhar na sequência aqui da apresentação, a gente chegou a um total de 523 áreas de risco nos 32 municípios mapeados. Então, o número inicial dobrou, seja porque não havia mapeamento anterior em algumas áreas ou porque o mapeamento estava desatualizado. Então, o que é um PMRR, né? O que é um Plano Municipal de Redução de Risco? O PMRR ele é um instrumento de gestão para os desastres ambientais ao qual o município está sujeito, né? E os desastres mais comuns, que a gente está mais acostumado a ver, são as inundações e são os deslizamentos, né? Como aqui a gente vê nas imagens. Então, a gente pode ter processos de diferentes escalas, de diferentes impactos e danos, e é atrás desse tipo de evento que a gente vai para identificar e ter medidas de prevenção. Para a gente ter ideia do impacto desse problema nas cidades, né, a gente separou aqui algumas notícias, algumas manchetes de jornal, que estão falando aqui sobre os custos, né, os danos envolvidos diante de desastres naturais. Então, na primeira manchete aqui, em quase 10 anos, os municípios acumulam 341 bilhões de reais em prejuízos por desastres naturais. De 2017 a 2022, mais de 55 bilhões em prejuízo, esses dados da Confederação Nacional dos Municípios. Além do prejuízo financeiro, a gente tem muitas mortes que são ocasionadas em decorrência desse tipo de evento, e um dado importante a ser destacado é que mais de 25% das mortes causadas por chuva no Brasil nos últimos 10 anos ocorreram nesse ano, né, um total de 1.756 óbitos que são dados até o final de maio. A gente teve um começo de ano com muitos eventos intensos, especialmente na região Nordeste, aqui no Sudeste e na região Sul também, que gerou um grande número de mortes. Além dos prejuízos financeiros e das mortes, a gente pode ter perda de parte da história dos municípios, né, como foi o caso lá em Ouro Preto, onde um casarão histórico foi perdido em decorrência de um deslizamento. Ou, por exemplo, né, além da perda de vidas, a gente pode ter a paralisação de uma indústria como a de turismo, como foi o que aconteceu em Capitólio no começo do ano, né? Você teve as mortes ali que aconteceram imediatamente após o evento, mas também você teve um efeito posterior, né, que travou toda uma indústria que era importante ali para os municípios em torno do Largo de Furnas. Os planos municipais de redução de risco, eles começaram a ser produzidos lá em 2003, isso foi proposto pelo Ministério das Cidades, e a ideia é que esses planos deem apoio aos municípios que estão expostos a esse tipo de evento. A ideia do PMRR é identificar, localizar e analisar os riscos geológicos e os riscos hidrológicos, né? Grosso modo, os escorregamentos e as inundações. E a proposta de medidas de orientação de risco, do que fazer diante dos cenários de risco dentro dos municípios. Os PMRRs, eles vêm embasados pela legislação federal, né? A Lei 12.608 de 2012 instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, é o que rege, né, toda a ação das defesas civis nos municípios, nos estados. Em 2011, tem outro decreto federal que instituiu o Cadastro Nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de escorregamentos e de inundações bruscas. No âmbito estadual, a gente tem a PENC, que é a Política Estadual para as Mudanças Climáticas, de 2009, e a gente tem a PDN, que é o Programa Estadual de Prevenção de Desastres Naturais, que é de 2011. Então, o PMRR ele vem suprir, né, ele vem responder essa necessidade causada pelos eventos, e ele também tem um embasamento legal, né, os municípios que estão expostos a esse tipo de cenário precisam ter o seu mapeamento atualizado, para que seja feita a melhor gestão possível dentro dos municípios. Então, os produtos do PMRR, a gente destaca, né, a localização detalhada das áreas de risco que foram mapeadas, a indicação de ações de mitigação, ações como a capacitação dos técnicos do município, a atualização desse cadastro nacional, que é proposto pela Lei Federal 10.692, e a disseminação da informação sobre risco para a comunidade, para as equipes dentro da Prefeitura, não só da Defesa Civil, né, todas as secretarias que estão envolvidas nesse tipo de ação. Então, a gente ressalta que, né, os objetivos estão em consonância com a legislação,
estadual, legislação federal, né, e tem que ter uma harmonia, né, entre as ações das Compidecs, que são as defesas civis municipais, as REDECs, né, a regional, representada aqui pelo Vander, a SEDEC, que é a Defesa Civil Estadual, que é a Casa Militar quem toca esse barco, e o SINDEC, que é o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, além dos institutos de pesquisa, como o IG, como o IPT, e como as empresas privadas que atuam nessa área, como a REGEA. O PMRR ele traz de contribuição para o município, né, um mapeamento detalhado e completo dos setores, buscando soluções integradas para toda a área e não só para pontos isolados. Muitas vezes no dia a dia da Defesa Civil os atendimentos são pontuais, né? Atende-se uma casa, duas casas e você descreve aquela situação, avalia aquela situação, mas você muitas vezes não tem um olhar mais amplo, né? A demanda é pontual. No PMRR a gente tem essa possibilidade de avaliar uma encosta como um todo, por exemplo, não só um ponto de atendimento único. O PMRR ele auxilia na construção da gestão municipal de risco e possibilita a orientação dos moradores e a participação deles. E um outro ponto importante que a gente ressalta aqui é que o PMRR ele é um instrumento para requisição de verbas, né? Muitas vezes o município tem um caixa limitado, não consegue sozinho ter recurso suficiente para execução de obras, para execução de projetos de mitigação de risco. Então, de posse do PMRR, é um instrumento para solicitação de verbas de programas estaduais, de programas federais, e isso pode ajudar o município a desenvolver essas ações. Daqui para frente eu vou descrever um pouco quais foram as etapas que compuseram o nosso PMRR, né, como ele foi construído. Então, de maneira breve aqui, a gente tem a indicação das áreas-alvo juntamente com a Prefeitura, a gente faz um levantamento prévio de toda a cartografia de risco que já existia no município, todos os atendimentos já foram ocorridos e bate um papo com a Defesa Civil, faz uma reunião com ata, tudo organizado, documentado para entender e para confirmar se são aquelas áreas de risco efetivamente, se tem novas áreas de risco dentro do município, novas preocupações para a Defesa Civil Municipal. E, a partir disso, a gente tem a determinação das nossas áreas-alvo. Num segundo momento, a gente tem a apresentação da metodologia detalhada. Aqui a gente segue a metodologia de 2007, que é do Ministério das Cidades, junto com o IPT, que é a metodologia aplicada em todos os PMRRs no Brasil. E, após essas etapas, a gente tem um mapeamento propriamente dito, onde se visitam as áreas, onde a gente bate palma no portão das pessoas, pede licença para entrar nos quintais, para olhar as encostas, para ver o fundo do terreno, se está próximo ao rio, quais são os problemas que estão acontecendo ali, né? Um trabalho bem de detalhe. E, a partir dele, a gente faz as propostas de medidas estruturais, que são obras possíveis de serem executadas ali, né? A gente ressalta aqui que é um conceitual de obra, não é um projeto básico, nem projeto executivo, ele é só um ponto de partida para saber quais são as obras que podem contribuir para a segurança naquele local e ter uma ideia de custo, né? E as medidas não estruturais, que são medidas de fortalecimento da gestão de risco. A gente teve também, foi sediado aqui em Jacareí, no Viveiro Municipal, no finalzinho de agosto, começo de setembro, o curso de capacitação de agentes técnicos, né, onde a gente teve o prazer de receber a equipe da Defesa Civil de Jacareí para participar desse curso e de outros municípios aqui da região. A gente está hoje agora nessa etapa de audiência pública, de apresentação dos resultados para o município, e no final isso tudo vai ser condensado num relatório final, apresentando todos os resultados de risco e de vulnerabilidade para cada município e de forma integrada para a bacia como um todo, que é o Plano Integrado de Gestão de Risco. Então, detalhando aqui as nossas etapas, a gente tem a etapa de delimitação das áreas-alvo, até o nosso exemplo aqui da apresentação, a primeira imagem é aqui de Jacareí. A gente começa o nosso trabalho com pontos no mapa, indicando locais onde já aconteceram atendimentos, ou locais que estão contemplados num mapeamento anterior, né? Aqui no caso de Jacareí era de 2006. Então, a gente, partindo desse ponto inicial, a gente faz uma reunião junto com a Defesa Civil Municipal
para abrir o mapa juntos e olhar e confirmar, é aqui o problema, é na rua de cima, é na rua de baixo. A gente coloca esses pontos no mapa, né, e a gente sai para cada área que vai ser mapeada, né, uma delimitação de área-alvo. Então, aqui na imagem a gente consegue ver um polígono que é muito mais amplo do que só os 2 pontinhos iniciais ali, onde já teve algum atendimento, onde já teve algum problema, né, porque a Defesa Civil precisou atender, ou que estava contemplado em algum mapeamento anterior. Então, a gente sai com esse polígono, que é a nossa área-alvo, e a gente vai iniciar o trabalho, né, a partir desse polígono. Então, essa é a nossa primeira etapa. A metodologia de trabalho que a gente aplica, ela separa alguns conceitos, né? A gente tem um conceito muito importante, que é o de desastre e o de evento. Então, um evento, ele não tem consequências para a população, não tem consequências diretas a uma moradia, a um equipamento público, né? Então, ele tem determinado no espaço e no tempo onde ele aconteceu, mas ele não tem essas consequências. E quando um evento gera consequências, a gente chama ele de desastre, né? E é esse tipo de desastre que a gente está procurando quando a gente está fazendo o mapeamento, né? São eventos que têm potencial para atingir as pessoas, então isso é explicitado na forma de um desastre. Então, nas imagens aqui, acho que é mais fácil da gente visualizar, né? A imagem aqui da direita mostrando um escorregamento que não atingiu nenhuma moradia, não atingiu nenhum equipamento público, não trouxe risco direto para as pessoas, enquanto na imagem aqui da esquerda a gente tem um desastre que se concretizou, né? Um evento que desencadeou um desastre, isso aqui é em São Luís do Paraitinga, né? Onde centenas de moradias foram afetadas ali em 2010, depois das cheias. Dentro da metodologia, para que todo mundo fale a mesma língua, em 2012 foi instituído uma normativa do Ministério da Integração que instituiu o COBRAD, que é a Codificação Brasileira de Desastres. Isso é para que todos os municípios, todos os estados, eles falem a mesma língua, para que não tenha em um local chamando de encosta, outro de barranco, outro de morro, um de deslizamento, outro de escorregamento. Então, para que todo mundo fale a mesma língua, foi instituído essa codificação. Aqui a gente tem todos os códigos para os desastres naturais, mas ele também tem para os desastres tecnológicos, né? Então, tem todo tipo de evento, desde terremoto, queda de raio, vendaval, tem uma série de eventos possíveis, né? Mas a gente vai focar, né, nos PMRRs, os eventos geológicos e os eventos hidrológicos, que estão destacados aqui em vermelho, que são os movimentos de massa, né, os escorregamentos, que no COBRAD recebe o código 1.1.3, as erosões, que recebem o código 1.1.4, os riscos hidrológicos, né, que são as inundações e as enxurradas. Quando a gente fala sobre movimentos de massa, né, a gente tem a possibilidade da ocorrência de quedas e tombamentos e rolamentos de bloco, né? Quando eu tenho paredes rochosas, quando eu tenho encostas rochosas, eu posso ter a movimentação desses blocos. Nas imagens aqui fica o exemplo de um solo cheio de blocos, né? A gente fala que os blocos estão imersos ali no solo, que são os matacões. E se eu tiver um novo escorregamento, se eu tiver uma nova chuva intensa, eu posso reativar esse material e ele pode se movimentar novamente na encosta e atingir moradias abaixo. E pode, num caso extremo, um bloco de grande porte atingir uma moradia, como a imagem aqui da direita, né, que pode trazer transtorno bastante intenso, né, dano bastante intenso para uma moradia, colocando em risco também a vida dos moradores. Outro tipo de movimento de massa que é levantado são os deslizamentos e as corridas de massa. Os deslizamentos a gente separa em deslizamentos, né, ou escorregamentos, que são planares e circulares, eu vou detalhar para vocês mais adiante. E as corridas de massa são eventos um pouco mais raros, né, estão geralmente associados a vales muito encaixados, né, com morros muito altos, mais de 300 metros de altura, um local onde eu posso ter uma energia muito alta, não é tão comum, mas a gente também está atento a esse tipo de processo. E um outro processo possível dentro do COBRAD é a subsidência e o colapso de solo, que normalmente está associado a terrenos que têm a propensão à formação de cavernas, né, no seu subsolo. Então, não é o caso aqui de Jacareí, é um cenário um pouco mais específico, então a gente vai focar mais no que a região está exposta. Então, os escorregamentos planares, eles podem ter diferentes portes, diferentes
gatilhos, né, para que eles aconteçam. Aqui nas imagens a gente pode ver múltiplos escorregamentos planares numa encosta, afetando as moradias do topo, afetando as moradias da base. Na outra imagem a gente tem um escorregamento de menor porte, afetando uma estrada vicinal, né, que pode bloquear um acesso a uma comunidade, por exemplo, né, e trazendo transtorno indiretamente para eles. Um outro tipo de escorregamento possível é o escorregamento circular, né? Ele tem uma área muito maior, ele atinge muito mais casas. A gente consegue ver no topo das imagens aqui que esse topo é mais circular, né? Como o próprio nome já diz. É um evento um pouco mais raro, mas os mapeamentos também estão atentos aos sinais desse tipo de ocorrência. E o outro tipo de movimento de massa são as corridas de massa. Como eu falei para vocês, elas estão geralmente associadas a locais onde eu tenho um vale, um córrego muito bem encaixado, onde eu tenho uma energia muito alta. Não é tão comum. Essa imagem aqui mostra um exemplo lá de Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, onde a gente teve os desastres em 2011. Além dos escorregamentos, a gente tem as erosões, né? Quando a gente fala de erosão, a gente pode falar sobre as erosões de margem fluvial, que a gente chama de solapamento, né? A margem dos rios, a margem dos córregos, que pode ter essa movimentação, ou erosões que estão dissociadas, né? Estão separadas de córregos, que são as erosões laminares, que são mais rasas, mais superficiais, a formação de ravinas, que são erosões mais profundas, e a formação de bossorocas, que é quando essa erosão evolui a ponto de atingir o nível de água, o nível freático. Então, nas imagens aqui acho que fica mais claro. Na primeira imagem a gente tem uma erosão na margem do córrego, né, de menor porte, enquanto na imagem da direita aqui a gente tem uma erosão que evoluiu lá no começo de laminar, evoluiu para ravina, foi aprofundando até atingir o nível freático e aí se torna uma bossoroca. Importante destacar sobre ela, né, que nesse ponto extremo ela não precisa mais de chuva para evoluir. Ela pode evoluir a partir da movimentação da água ali por baixo do terreno. As setas aqui estão mostrando para a gente ter ideia onde tem um ponto de lançamento de água aqui no meio da segunda imagem, e a outra seta está mostrando um ônibus, né, para a gente ter noção do tamanho do problema, né, até onde a gente pode chegar com uma erosão. Nesse caso aqui, a gente chega até 15 metros de profundidade. Além dos processos geológicos, a gente tem os processos hidrológicos. No trabalho, a gente foca nas inundações, né, que é o transbordamento de córregos e rios, e nas enxurradas. Os alagamentos é compreendido pela metodologia que são problemas associados à drenagem urbana. Deficiência numa boca de lobo, deficiência numa guia, sarjeta, no sistema de condução de água, ele não está associado a um processo natural. Então, ele está fora desse contexto dos desastres naturais. Então, as imagens aqui mostram a inundação de um rio, né? Aqui, por exemplo, é o Rio Tietê, em São Paulo, quando eu tenho um aporte muito grande de água no rio e ele não tem vazão suficiente para compreender. Então, eu tenho um volume muito grande de água, né? O rio transborda, e esse transbordamento ele pode durar algumas horas ou até alguns poucos dias. É um evento muito mais lento. Enquanto as enxurradas, elas estão associadas a chuvas extremas e pontuais, geralmente em ambiente urbano, onde o solo está mais impermeabilizado, e eu tenho uma altíssima energia por muito pouco tempo, geralmente alguns minutos, dificilmente vai passar de 1 hora ou 2 um evento desse tipo, mas ele também tem um potencial de transtorno bastante grande. Quando a gente fala sobre risco, né, o Plano Municipal de Redução de Riscos, a gente compreende o risco como a possibilidade da ocorrência de um evento em função das suas consequências. A gente tem essa equação aqui que ela tenta resumir e simplificar um pouco o que é esse conceito de risco. Então, o risco ele pode ser definido pela probabilidade de uma ameaça se concretizar, né, multiplicado pelas consequências que ela pode trazer para uma população, isso em função da vulnerabilidade do meio exposto. Então, quanto mais vulnerável tiver minha população, maior o risco de que ela sofra as consequências de um evento.
E, dividindo a equação, a gente tem aqui o GR, que é o grau de resiliência, que é a gestão de risco, né? Quanto melhor, quanto mais capaz for a minha gestão de risco, menor vai ser o risco que aquela comunidade está exposta. Os movimentos de massa e os processos erosivos, eles são detalhados dentro desse projeto em fichas. Cada setor de risco tem uma ficha individual detalhando o que está acontecendo naquela área, qual é o diagnóstico daquele local. Então, a gente tem os dados de localização, as características naturais do terreno, as características da ocupação, as evidências de movimentação identificadas ali, qual o tipo de processo, qual a influência da água, qual a influência da vegetação ou da ausência de vegetação no terreno, a determinação do grau de risco e a contagem das moradias dentro daquele setor. A metodologia proposta lá em 2007 pelo Ministério das Cidades e pelo IPT separa o risco em 4 níveis, né? O R1 é o risco baixo, o R2 é o risco médio, R3 risco alto e R4 risco muito alto. Ou seja, quanto maior o risco, né, maior a probabilidade, né, que um evento danoso aconteça ali naquela comunidade, diante de um cenário de chuva extremo. Para os níveis de risco R1 e R2, né, que é o risco baixo e o risco médio, é recomendada as ações de observação e de monitoramento para que aqueles cenários não evoluam negativamente. Para os cenários de risco alto e para os cenários de risco muito alto, a gente começa a ter proposta de ações mais diretas, mais efetivas, como a elaboração de obras para a prevenção daquele local, ou, em casos extremos, a remoção provisória ou definitiva dos moradores diante de uma ameaça de chuva extrema. Lembrando que toda a remoção de moradores ela deve estar contemplada dentro de um plano de habitação, um plano que dê um caminho digno, né, para as pessoas que tiverem que passar por esse transtorno de sair das suas casas, que elas sejam assistidas de forma adequada, né, que tenham um caminho já planejado, né, dentro do município, para que eles possam poder continuar a sua vida com dignidade. Da mesma forma que foi feito para os escorregamentos, a gente tem as fichas de inundação. Para cada setor, a gente tem uma ficha detalhando, né, a localização, a caracterização do terreno, do tipo de ocupação, o canal, né, a drenagem, o rio, o córrego que está ali naquela área, como é o processo hidrológico que aquelas moradias estão sujeitas, qual é a vulnerabilidade da ocupação, qual a possibilidade delas serem atingidas por um evento e a determinação do grau de risco e a setorização e contagem das moradias. Para os eventos de inundação, a gente tem essa matriz de risco, né, que é proposta pela metodologia lá de 2007, que separa 3 elementos principais e a gente cruza essas informações. Então, a gente separa como é o processo hidrológico, se é um processo de inundação lenta, de inundação de alta energia ou de altíssima energia, que pode transportar materiais sólidos de grande porte, como é a vulnerabilidade da ocupação, então se as moradias são mais vulneráveis ou menos vulneráveis, e qual é a possibilidade de impacto dessas moradias. Então, combinando essas informações aqui na matriz, né, combinando o tipo de processo, qual é a vulnerabilidade das moradias e qual a possibilidade de impacto, a gente cruza essas informações e chega na classificação de risco. Nas próximas imagens aqui, a gente tem quais são as combinações possíveis entre esses 3 elementos que levam a uma classificação de risco baixo, de risco médio, né? Quando a gente fala de risco baixo e risco médio, a gente recomenda o monitoramento específico e contínuo dessas áreas. Quando a gente fala de risco alto e de risco muito alto, a gente tem são menos combinações possíveis, né? São combinações mais extremas, e para elas a gente também tem recomendações mais intensas, como, por exemplo, a remoção provisória dos moradores diante de um alerta de chuva extremo, ou, em casos mais extremos ainda, a remoção definitiva dos moradores daquele local. Dentro da metodologia de mapeamento, a gente separa o que é uma área de risco e o que é um setor de risco. Então, acho que com a imagem aqui fica mais fácil da gente entender.
Vocês lembram daquela imagem inicial que mostrava a delimitação da área-alvo, né? Os 2 pontinhos que tinha alguma ocorrência, o polígono maior que delimitou o que era a área-alvo, e aí os agentes técnicos, né, os geólogos foram a campo, visitaram as casas, conversaram com os moradores, identificaram o que estava acontecendo naquela encosta e chegaram à conclusão que você tem, por exemplo, um setor de risco médio, R2, né, que a gente denomina como setor de monitoramento, numa parte da encosta. Na outra parte da encosta, um R3, que é um risco alto. E na parte de cima aqui, um outro R3. Né? Os dois têm a mesma classificação de risco, mas por motivos diferentes. Então, no setor de baixo foi identificado uma geometria de talude diferente, evidências diferentes do que foi identificado no topo. Então, por motivos diferentes, os dois foram classificados como risco alto, né? Então, a gente não junta, cada ficha vai descrever aquele setor homogêneo, né? E vocês reparem que tem trechos que não tem essa mancha amarela ou vermelha, que foram áreas que foram visitadas pelos técnicos, né, da nossa área-alvo inicial, e observou que nesses pontos não tinha risco, o terreno era plano, não tinha nenhuma evidência, então não tem classificação de risco para esse trecho. E também observa que o polígono vermelho ele avança um pouco mais do que o polígono original, né, laranja, porque os técnicos visitaram ali e perceberam que o risco se estendia um pouco mais além daquela área-alvo inicial. Né? Isso tudo para mostrar para vocês que aquela área-alvo inicial que foi acertada a partir da cartografia que já existia, a partir das conversas com a Defesa Civil original, ela é um ponto de partida, e quando os técnicos vão a campo, eles têm liberdade para circular pela área inteira e descrever o que está acontecendo naquela área, podendo avançar para fora do polígono ou ter trechos dentro desse polígono de área-alvo que não tem risco. Para cada um desses 3 setores que a gente viu no mapa, tem uma ficha descrevendo todos os detalhes, né, da caracterização do local, com mapas e com fotos descrevendo o local. Da mesma maneira, a gente faz essa apresentação de dados para as inundações, né? A gente tem um polígono original inicial de área-alvo que é baseado nas ocorrências que já foram registradas no município e baseado na topografia disponível, né? As curvas topográficas do local, e os técnicos vão a campo e descrevem exatamente até onde chega o nível de água num cenário de inundação, e para cada setor desse a gente tem uma ficha descrevendo tudo que tem no local, o seu mapa e as suas fotos para descrever o setor. Uma vez feito o mapeamento, né, ele é o diagnóstico de risco de cada setor, a gente indica medidas estruturais, que são obras possíveis, né? Em engenharia a gente chama de obras tipo, né? São tipologias de obra possíveis para aquela localidade para redução de risco daqueles setores. Então a gente indica obras como limpeza, acerto de geometria, plantio de vegetação, proteção superficial de talude, drenagem superficial, muros de contenção. Então tem uma série de tipologias de obra que podem mitigar a questão de risco nesses setores. Então a gente indica esses tipos de obra, né? Aqui nas imagens a gente tem enrocamento em margem de rio para proteção superficial contra erosão, contra solapamento, cortina atirantada, gabião caixa, outros tipos de obra como concreto jateado, sistema com escadas hidráulicas, tudo isso para fazer uma proteção dos setores de risco. Tá? Aqui a gente tem um exemplo de uma área apresentando, né, como os dados são apresentados, como isso vai chegar para a Defesa Civil quando o trabalho estiver concluído. A gente tem a delimitação da área de risco e cada traço aí, cada pontinho, ele está descrevendo um tipo de obra, sejam escadas hidráulicas, sejam muros de contenção, concreto jateado, plantio de vegetação para proteção superficial. Então a gente tem espacializado, isso tudo vai ser entregue aos municípios na forma de shape, na forma de KMZ, né? São dados espaciais que podem ser trabalhados não só pela Defesa Civil, como pelas outras secretarias e os outros planos dentro do município. E isso tudo, a gente tem uma estimativa de custo baseado nas tabelas de custo unitário, como as tabelas do DR, do SINAP, do DENIT, para a gente ter ideia mais ou menos quanto dinheiro precisa ser empenhado
para resolver essas questões, né? Eu reforço mais uma vez aqui que essas indicações, elas são indicações conceituais de obra, elas não são um projeto, elas não são uma trava para o município, o município não precisa seguir exatamente aquela solução, mas isso é um ponto de partida para que seja licitado o projeto, para que seja licitado obra, para que se possa requerer dinheiro junto ao governo do estado, junto ao governo federal. Ele é um ponto de partida para as medidas estruturais. Além das medidas estruturais, o plano indica as medidas não estruturais. As medidas não estruturais, né, estão dissociadas das obras, né, são medidas de conhecimento, medidas de manejo e medidas legais para que o município faça uma gestão mais adequada do seu risco. Então, essa figura aqui está mostrando para a gente a integração entre os 4 eixos de medidas não estruturais possíveis, que é o conhecimento do risco, manejo do desastre, a redução do risco e o arranjo institucional legal. Então, tudo isso tem que andar de mão dada, o município tem que conhecer os seus cenários de risco, o PMRR é um instrumento muito importante para essas medidas, né? Tem que reduzir o risco, tem que ter ações de mitigação, ações de prevenção dentro do município, tem que ter o manejo do desastre. O manejo do desastre é, por exemplo, ter um plano de contingência adequado aos riscos que o município está exposto e um arranjo legal, né, leis que embasem as ações de defesa civil, as ações das demais secretarias, onde seja apontado claramente as atribuições, as responsabilidades de cada participante da gestão de risco no município. Então, detalhando um pouquinho esses 4 eixos, quando a gente fala de conhecimento de risco, a gente está falando sobre monitoramento permanente das áreas onde o risco foi identificado, a gente está falando de monitoramento pluviométrico, de sistemas de alerta, rede de comunicação, bancos de dados georreferenciados. Então, é importante o município ter um banco de dados que junte todas as informações sobre os atendimentos que foram as ocorrências que foram atendidas dentro do município, com um ponto de GPS, para que amanhã ou depois outra pessoa que precise revisitar a área, se houver uma troca de equipe, uma troca de coordenador, de secretariado, que seja, aquele banco de dados tem que estar organizado para que o dado não se perca, né? A gente também, dentro do conhecimento do risco, a gente pode elaborar cartas geotécnicas, né, que seria um passo a mais do que o PMRR. O PMRR ele detalha as áreas ocupadas do município, né? E a carta geotécnica ela vai trabalhar nas áreas onde eu não tenho ocupação, para delimitar se aquela área está apta à ocupação no futuro ou não. É importante para colocar, por exemplo, num plano diretor, para entender vetores de crescimento do município. E também, dentro do conhecimento de risco, a realização de campanhas educativas para que o conhecimento seja disseminado no município. Quando a gente fala de manejo de risco, a gente está falando do município incorporar as informações de risco nas suas políticas municipais de habitação, plano diretor, enfim, que leve-se em consideração, né, os mapeamentos de risco para as políticas municipais, que seja promovida a alteração de legislação para que tenha amparo em casos onde, porventura, não tenha, né, esse amparo para a gestão das defesas civis, e a implementação de sistemas de fiscalização e de controle da ocupação urbana para que se evite o crescimento desordenado do município e que evite a formação de novas áreas de risco. Quando a gente fala de manejo de desastre, a gente está falando sobre plano de contingência, sobre ter plantões telefônicos informatizados, 24 horas de atendimento à população, a manutenção de estoques estratégicos, como cesta básica, colchão, cobertores, né, diante de um cenário de risco concretizado, que a gente tenha como atender a população ali, né, no momento mais imediato. Que tenha um sistema de abrigamento adequado, né? Quando eu preciso remover uma pessoa e encaminhar ela, se ela não tiver uma casa de um parente ou algum outro imóvel para ela se recolher, que o município ofereça um abrigamento temporário adequado, né? Seja em escola, seja em ginásio, mas que essa estrutura ela já esteja preparada para receber essa população, que não seja uma coisa de última hora, onde está todo mundo correndo atrás do prejuízo, né? Tudo isso tem que estar
organizado dentro de um plano de contingência. E outra ferramenta importante é a realização de simulados, né? É importante para a Defesa Civil, é importante para a comunidade que está exposta, e a gente também pode elaborar simulados regionais, juntar os municípios de entorno, fazer treinamentos maiores, juntando bombeiros, juntando polícia militar, juntando os equipamentos de saúde, né? Para que tudo isso melhore a nossa gestão, o nosso manejo de desastre. E o arranjo institucional legal, que a gente tenha um respaldo jurídico, né, para a atuação das defesas civis adequado, intersetorial entre as secretarias, né, que organize as comunidades, que trabalhe em parceria com os municípios dos municípios vizinhos. E a gente também sugere a formação de uma rede de NUDECs, que são os núcleos de proteção e defesa civil, que são descentralizados. Então, se eu tenho bairros, especialmente bairros afastados do centro, onde a Defesa Civil consegue chegar com algum atraso, né, por dificuldade de deslocamento, que a gente tenha moradores dentro dessas áreas que saibam olhar o comportamento de um córrego, que saibam olhar as trincas numa parede, que saibam perceber as variações, as mudanças ali no terreno, para que tenha um acionamento mais rápido da Defesa Civil, para que eles possam ter uma resposta local. Isso tudo que eu falei para vocês é sobre o PMRR de Jacareí e dos demais municípios, né, dos 32 municípios que a gente está elaborando e os 34 que vão compor o Plano Integrado de Gestão dentro da UGRI 2. Esse Plano Integrado ele vai condensar uma política de gestão de risco integrada às políticas intersetoriais e intermunicipais, né? A gente reforça que a gestão de risco ela precisa ter continuidade, então ela tem que prevalecer a alternância de governos, a troca de coordenadores, a troca de secretariado, as medidas têm que ter essa continuidade. As ações de prevenção e de mitigação devem ser priorizadas, porque são ações muito mais efetivas e muito mais baratas de serem realizadas do que as ações de resposta e de reconstrução. Então, vale muito a pena, né, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista de gestão, de proteção de vidas, focar nessas ações de prevenção e de mitigação antes que um desastre se concretize. As decisões políticas do município elas devem ser balizadas por critérios técnicos. Dentro do PMRR, a gente indica uma hierarquização, que áreas precisam de uma ação antes, né, quais são as áreas que demandam ações mais imediatas do que outras. Então, a gente separa essa hierarquia pelo grau de risco, quanto maior o risco, maior a prioridade dessa área, e pelo número de moradias que estão expostas ao risco, né? Isso faz a nossa hierarquização. E também o Plano Integrado também propõe as parcerias entre a sociedade civil, as comunidades expostas dentro dos municípios. O Plano Integrado também visa a erradicação, a execução de um plano de investimentos para a erradicação de setores não mitigáveis de risco alto e de risco muito alto, a criação de sistemas municipais para a implementação dessas medidas multidisciplinares e entre os setores e entre as secretarias de maneira continuada, o fortalecimento das defesas civis, fortalecimento dos recursos humanos, dos recursos tecnológicos, da qualidade administrativa dentro das defesas civis e a promoção da participação da comunidade e a adequação à legislação federal e legislação estadual e municipal. Então, tudo isso que eu passei para vocês aqui agora foi como o PMRR foi construído, como esse plano integrado vai ser construído para a UGRI 2 inteira, e eu queria apresentar para vocês agora os resultados aqui de Jacareí especificamente. Foi realizado esse mapeamento aqui dentro do município de Jacareí, todas as áreas indicadas lá originalmente nas nossas reuniões e nos nossos levantamentos foram mapeadas, os técnicos visitaram área por área, setor por setor, e a gente chega num total de 40 áreas de risco aqui dentro de Jacareí, subdivididas em 62 setores, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, 62 fichas de risco detalhando o que está acontecendo em cada área, por que foi classificado o risco daquele jeito, quais medidas a gente pode tomar para reduzir esse risco, tá? E a gente destaca que dentro desses setores mapeados,
existem 7 setores de risco muito alto, né, R4, que devem ser a prioridade na atuação do município, 6 setores de risco alto para eventos geológicos e 1 setor de risco alto para eventos hidrológicos. Os demais setores foram classificados como setores de monitoramento, onde o risco é R1 ou R2. Para a gente ter ideia em número de moradias que estão expostas a esse risco, um total de 1.800 moradias estão expostas a algum nível de risco, né, para eventos geológicos e para eventos hidrológicos, com destaque para 38 edificações que estão sob risco muito alto e 111 moradias que estão sob risco alto geológico e 52 moradias em risco alto hidrológico, né, que está associado às inundações. Todos esses setores, todas essas áreas que eu estou conversando com vocês aqui hoje, elas vão ser entregues ao município em detalhe para que se possa avaliar quais ações vão ser tomadas em cada setor desse. A ideia hoje aqui é passar o panorama geral do município. Então, aqui está um mapa geral do município de Jacareí, e cada quadradinho desse a gente vai dar um zoom nele para mostrar os resultados dos mapeamentos de risco e de vulnerabilidade do município. Então, a gente tem setores com risco baixo, que são setores que necessitam monitoramento. Em outras regiões aqui do município, setores expostos a eventos de inundação, também com níveis de risco variado, entre baixo, médio e alto. Em outras partes aqui do município, outros bairros, a gente tem níveis de risco variados também, para eventos geológicos. Em vermelho está destacado o risco muito alto, em laranja, risco alto, em amarelo, o risco médio, que são setores de monitoramento. Aqui mais na região mais central do município também a distribuição desses setores, onde eles estão localizados. Outros setores aqui de inundação. E a gente também tem a apresentação dos resultados de vulnerabilidade, além do risco, né, que dizem respeito a como aquela comunidade está organizada, qual é a vulnerabilidade das moradias, né, o padrão construtivo, como estão os acessos, as rotas de fuga, né, independente do grau de risco, a gente avalia também a vulnerabilidade daquelas comunidades expostas. Um outro resultado importante do PMRR é, como eu comentei com vocês, baseado na indicação de obras possíveis para mitigar os riscos dentro do município. A gente indica a elaboração de obras para 11 áreas dentro do município, e essas áreas elas têm um valor estimado aí na casa de R$6.113.000. Isso é uma estimativa baseada naquela tipologia de obra que a gente indicou e na metragem, na quantidade das obras, baseado em preço de custo unitário nessas tabelas de referência, como SINAP, DENIT, DR, né? Dentro do PMRR, a gente destaca essa hierarquização, que deve priorizar os setores de risco alto e muito alto. E eu também destaco que, para as áreas de inundação e processos correlatos, a gente indica a complementação de estudos, como estudos de macrodrenagem, levantamentos topográficos de maior detalhe, e soluções que abranjam a bacia como um todo, e não só a área de risco pontualmente, porque a gente entende que obras de inundação, como a bacia está toda interconectada, eu não posso ter uma solução única, pontual, para uma área, porque uma área pode afetar uma área rio abaixo, por exemplo. Se eu aumento a vazão em um ponto do rio e resolvo, por exemplo, um problema de inundação pontualmente num bairro, eu posso criar um problema rio abaixo, gerando transtorno, aumentando a vazão e atingindo novas moradias, criando uma área de risco nova ou aumentando o potencial de risco numa moradia, num bairro que tinha um potencial de risco mais baixo. Além dessas medidas estruturais que são expostas, a gente teve medidas não estruturais, como o curso de capacitação dos agentes técnicos, que a gente teve o prazer de executar aqui no município de Jacareí. Foi no finalzinho de agosto, começo de setembro.
A gente teve aqui em Jacareí 4 dias de curso direto com os agentes da Defesa Civil Municipal, e a gente recebeu também dos municípios vizinhos, pessoal de Jambeiro, Guararema, Igaratá, outros municípios aqui, São José. Jacareí sediou o curso e recebeu as outras defesas civis, então acaba atuando como uma referência regional para esses temas, né? E todos os temas que eu passei aqui para vocês rapidamente hoje na apresentação foram detalhados em 2 dias de aulas teóricas, 1 dia de visita de campo, para colocar em prática esse conhecimento dentro do curso, e 1 dia final onde a gente pôde concluir essas informações. A gente teve o prazer do Torres apresentar também algumas medidas que foram tomadas aqui no município de Jacareí ao longo dos últimos anos para mitigação de risco. O curso aconteceu lá no Viveiro Municipal. Aproveito também a oportunidade para agradecer ao município pela abertura do espaço para a gente promover esse curso. O mesmo curso foi desenvolvido nos outros municípios aqui do Vale. Tivemos o curso em Cachoeira Paulista, em Taubaté, em Queluz e em Aparecida também. Todo esse material dos PMRRs vai compor o Plano Integrado de Gestão de Risco a Desastres Naturais dentro da UGRI 2, e é um plano que vai contemplar a proposição de ações em nível regional para mitigação de risco, a proposta de estudos específicos e complementares para mitigação de risco, especialmente para os processos hidrológicos, né, que tem toda essa interface entre diferentes áreas, uma análise e um diagnóstico das capacidades e das deficiências das defesas civis municipais, vendo aonde cada uma pode melhorar, onde cada uma já é suficiente para atender aos moradores com qualidade, e a proposição de medidas não estruturais integrando essas capacidades dos municípios. Para finalizar aqui, a gente sempre deixa essa mensagem que o sucesso do plano depende da incorporação e da implementação das medidas indicadas por ele, na forma como foram indicadas. Então, para a gente é muito importante que o Plano Municipal de Defesa Civil ele não vire um documento de gaveta, que ele seja um documento de gestão, que esteja sempre ali ao lado da Defesa Civil, ao lado das outras secretarias para ser consultado, para ser aplicado na gestão do município. E a gente agradece a presença de todos. Eu me coloco aqui à disposição para a gente responder perguntas que tenham surgido ao longo da apresentação. Se amanhã, semana que vem, daqui 1 ano, daqui 2 anos, pintarem dúvidas, surgirem dúvidas sobre como aplicar, né, como utilizar melhor o PMRR, vocês têm os nossos contatos. A Defesa Civil, a gente tem uma parceria bastante próxima, né, para que possa encaminhar qualquer dúvida por e-mail, por telefone. A gente bate um papo, tenta ajudar o máximo possível, porque é do nosso interesse também que os planos sejam executados efetivamente nos municípios, para que isso promova cada vez mais a proteção da população. Então, eu finalizo aqui a apresentação, deixo o meu muito obrigado a todos e fico aqui à disposição para responder alguma questão que surja. Vamos abrir, então, para quem tiver algum questionamento para ser feito para o Guilherme. Está aberta aí as dúvidas. Boa noite, Rafael. Boa noite, Guilherme. Pessoal aí do Regeia, né, que apresentou para a gente esse relatório. Parabenizar vocês pelo trabalho, tá? E realmente o trabalho é importante se ele for tido, né, como uma fonte de informações para que a Defesa Civil, para que a Prefeitura e as suas pastas, elas corrijam, então, tudo aquilo que foi indicado. Eu quero aproveitar dessa oportunidade, Rafael, e abordar um tema bem específico ali da região onde eu moro, que eu já fui atrás de informações da Defesa Civil, e eu estava aguardando o prefeito me dar uma informação, e ele disse que ainda não se reuniu com o pessoal, e ele gostaria de ir até o local para verificar isso. Aproveitando que a gente está aqui, eu gostaria de saber de um ponto específico ali da Lucas Nogueira Garcês, em frente ao ponto de ônibus Conexão,
onde tem ali uma situação de algumas residências em cima de uma área de risco, né? E que é necessário ali um talude, uma obra de contenção daquele morro, porque ele está bem próximo inclusive, de uma passagem de pedestres e também bem próximo da própria Avenida Lucas Nogueira Garcês, bem às margens mesmo da Avenida Lucas Nogueira Garcês. Eu queria saber, do ponto de vista da Defesa Civil, que teve lá elaborou um laudo naquele local, como que está essa comunicação com a Secretaria de Infraestrutura, essas obras já estão no cronograma, para que a gente possa também responder aos moradores que, sempre quando o céu escurece, já existe uma preocupação muito grande ali dos moradores. Obrigado. Boa noite a todos. Nós, como Defesa Civil, há uns 15 dias atrás, nós fizemos o levantamento de todas as áreas que dão problema para a gente no decorrer do ano, e no final do ano e no início do ano, né? E essa área foi citada, tivemos uma reunião com todos os secretários das pastas, e, em seguida, uma semana depois, tivemos com o prefeito. E foi passada essa demanda para o pessoal do Infra. Aí o pessoal vai fazer uma análise, o que vai ser viável fazer naquela área específica ali da Lucas Nogueira Garcês. Posso perguntar? Rafael Júnior. Primeiramente, boa tarde a todos. Pessoal do Defesa Civil, gostei de ver você estar explicando aí, porque a gente pode explicar também para o povo, depois que perguntar. Mas eu quero fazer uma pergunta aqui, quero mostrar a foto, eu quero fazer em 2 vezes, para me tirar essa dúvida. Esse valetão que existe no Parque Minha Lua, na Avenida dos Migrantes, caracteriza como área de risco? Ela dá 2,5 metros de altura. São essa foto. Vou mostrar outra foto que tirei hoje, ó. Lá. Está vendo? Ela dá 2,5 metros de altura. Ela cai como área de risco? Aí depois, falando para mim, eu pergunto outra vez. O povo entender bem. Seu Valmir, a gente precisa definir algumas questões. Primeiro que existe alguma... Eu entendo o questionamento do senhor, mas isso não se enquadra como uma situação que a Defesa Civil tenha que avaliar se existe um risco aí. Tá? Áreas de risco que a Defesa Civil cuida não são essas áreas específicas como essa altura. Por exemplo, qual é o risco aí? O risco eminente é alguém cair aí embaixo, certo? Como a gente elimina esse risco? Fechando essa vala? Mas aí não caberia à Defesa Civil fazer essa avaliação específica. Então, quanto à pergunta do senhor sobre esse caso, nós não teríamos a resposta que o senhor quer ouvir. Tá bom, mas aí até bom o povo tá vendo, porque o Parque da Lua estão ligados na TV Câmara, já falei. Quero mostrar outra foto aqui. Ontem essa menina caiu, fica perto da escola, ela caiu dentro dessa valeta e o bombeiro gastou 30 minutos para chegar lá. Ela ficou lá dentro e não estava cheia de água. Aí ela saiu na maca. Está vendo aqui? Ela saiu na maca. Por isso que eu estou falando, quando foi feito isso aí, se diz assim, mas não pode tampar o valetão, porque o meio ambiente não deixa mais tampar o valetão. Mas não tampa e também não coloca guarda-reio e o povo vem caindo. E nesse valetão já teve uma pessoa que foi a óbito. E já caiu uma menina lá, e já o outro já bateu o carro, aí puseram só na curvinha lá, numa curva, colocaram o guarda-reio e não colocaram o resto. Isso aqui fica em frente a uma escola. E aí, acabou. Então, por isso que eu quero estar mostrando para vocês, para ver se vocês ajudam a gente. Porque quando a gente perde o guarda-reio, mas não precisa, tem que colocar na curva. Só que a menina que caiu de bicicleta ontem estava reto. Então,
peço essa ajuda para a Defesa Civil, também para o Rafael Júnior, quem está assistindo aí. Quero fazer outra pergunta. Quando a IDP Bandeirante, eu tenho falado muito aqui na TV Câmara, e aí veio falar, quando os 3 fios passam dentro da árvore, aí dá aquela chuva, o fio corta e cai no chão. Se uma criança chegar ali e relar a mão, é claro que o fio está ligado, são 13 mil. A gente liga para a IDP, faz tudo, faz documento. Isso aí cai na área de risco para vocês ajudar a gente? Eu entendo que o questionamento do senhor é com base em o risco que as pessoas correm devido a essa questão. Eu lembro que existe uma prática que diferencia o risco e o perigo. Especificamente hoje, a nossa apresentação é sobre até o que o Guilherme citou, desastres e eventos. O que seriam esses locais que têm eminência de risco? Locais que, se por um desastre ou por um evento, possa colocar em risco a vida das pessoas. Então, numa chuva torrencial, pode desmoronar um barranco em cima de uma casa? Existe risco eminente sobre esse terreno? Existe. Quais são ações mitigadoras que nós, como prefeitura, vamos tomar para eliminar esse risco? Porque o perigo é iminente, ele está ali o barranco, não tem o que fazer, só se fizer uma obra para eliminar o risco. Quanto às dúvidas do senhor, eu me comprometo a, de alguma forma, tentar ajudar a mitigar o risco de vida que essas pessoas podem correr. A gente vai junto lá na mobilidade urbana, fiquei lá quase 4 anos, ver como é que está o status dos guarda-reios, que, se eu não me engano, eu não tenho certeza. O senhor é o bairro do senhor, mas parece-me que um trecho ali foi contemplado com guarda-reio, para eliminar o risco de queda. E quanto à EDP, a gente pode conversar com o FOAD para nos ajudar, que tem uns técnicos lá, e ver o que a EDP pode nos ajudar. Mas já é uma ajuda, viu? Tá bom? Agradeço você e agradeço você fez o civil estar aqui. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado pelo isso aqui, porque a gente preciso dessa ajuda mesmo, porque o povo está caindo lá nesse valetão e está trazendo transtorno para esse vereador Valmir, que mora há 48 anos no Parque Melu. Obrigado, viu, Rafael? Obrigado, senhor. Boa noite a todos. Quero primeiramente aqui cumprimentar o Guilherme, da empresa Regea, que fez a apresentação, cumprimentar o secretário de Segurança e Defesa, Rafael Júlio, cumprimentar o diretor de Defesa Civil, o Sandy, todos os demais servidores que hoje aqui estão, da Secretaria de Infraestrutura que eu vi, tem o pessoal talvez aí do meio ambiente, tudo ligado a essa questão. E eu confesso para vocês que eu fico muito feliz de ver essa audiência pública, um número expressivo de vereadores. Isso deveria ser comum, mas infelizmente às vezes não é. Até por ser um tema muito específico e que eu, desde quando retornei a essa casa no ano passado, eu me debrucei para conhecer um pouco mais e confesso que falta muito ainda para eu poder aprender. Tanto é que o Guilherme colocou ali um manual, uma codificação. Por quê? Porque você precisa ter uma linguagem unificada. E, Guilherme, eu no ano passado, eu apresentei um projeto de lei que já é lei, é a Lei 6.390, que traz para essa Casa de Leis uma discussão ampla sobre o Plano Municipal de Contingência e Prevenção a Desastres Naturais. E esse é um pontapé inicial. Para que fique claro para as pessoas que estão nos acompanhando, a gente está falando do Plano Municipal de Redução de Riscos e do Plano Integrado de Gestão de Riscos de Desastres Naturais. É um tema muito técnico e a gente até vê, com todo respeito ao vereador Valmir, que tem uma boa vontade de ajudar a população, mas vê que tem uma confusão de redução de riscos de acidentes e a questão que nós estamos tratando agora, que são de desastres naturais, especificamente sobre deslizamentos de terra e alagamentos. Mas acho que o debate tem que ser mais profundo. E aí cabe a nós, do poder público local, do executivo, a gente voltar a discutir operação estiagem, principalmente operação barragens, porque nós temos 3 barragens aqui, e nós temos um plano muito tímido ainda, a gente precisa ampliar, mas eu já fico satisfeito,
Porque tudo isso que está ocorrendo, tudo isso que vocês estão fazendo agora nos municípios aqui do Vale, tem uma, como que eu posso dizer, um início, que é o próprio homem, o desmatamento, o desenvolvimento desenfreado, porque antigamente você não tinha o estatuto da cidade, você não tinha depois o plano diretor, você não tinha uma lei de uso e ocupação do solo apropriada. Então, isso prejudicou o crescimento dos municípios, que era necessário, no entanto, com uma degradação do meio ambiente que veio a prejudicar. Mas só que as condições climáticas têm impactado muito, e Jacareí tem sofrido. Jacareí tem sofrido. Jacareí é uma cidade de 370 anos, uma cidade que foi projetada com uma estrutura para comportar praticamente 40, 50 mil habitantes. Então, a gente não pode ficar querendo achar culpados, só ficar apontando o dedo. Não, a gente tem que buscar soluções. E eu posso falar para vocês com propriedade, e por isso que eu até me empenhei bastante nesse tema, porque fui um dos prejudicados. Então, quando, acho que o vereador Abner que falou, quando o céu começa a escurecer, vereador, vocês não têm noção, quem não passou, não tem noção como o coração da gente fica, como as crianças, eu tenho 2 crianças pequenas, como minhas crianças ficam, porque vem todo aquele histórico. E eu quero fazer um parênteses aqui, agradecer o pessoal da Defesa Civil, em nome do Sandy, em nome do Torres, em nome do Toledo, que já passou pela Defesa Civil, de vários engenheiros que me ajudaram na confecção dessa legislação, porque nós estivemos juntos, tecnicamente, discutindo o projeto, mas nós também já estivemos juntos com água na cintura. Então, eu estou falando para vocês algo que eu quero muito poder contribuir, muito poder contribuir. E acho que essa casa dá uma demonstração de que está no caminho certo, mas não pode ficar só nisso. A gente vê nesse mapeamento 11 áreas apontadas, e um investimento, no meu ponto de vista, pela grandeza de Jacareí, do orçamento de quase R$1 bilhão, de 6 milhões aproximadamente. Isso não pode ficar para amanhã, isso tem que ser feito. E aqui fica, para finalizar, Guilherme, fica só uma pergunta, né, até porque é uma curiosidade. O Vale do Paraíba tem 39 municípios, mas vocês trabalharam com 34. Não consegui identificar qual foi. Se puder, só de curiosidade mesmo. Não, a gente tem, agradeço as palavras, só destaco que, de fato, o PMRR ele tem que ser entendido como um ponto de partida e não como um ponto final, né? A partir dessas informações, a gente vai ter não só a Defesa Civil, mas as outras secretarias vão ter bastante trabalho para desenvolver, para melhorar essa gestão de risco. E, especificamente da sua pergunta, né, o Vale, administrativamente falando, são 39 municípios, só que quando a gente fala da UGRE, né, que é a Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos, a gente está falando hidrologicamente, né? Hidrologicamente, a gente tem 34 municípios dentro da bacia do Rio Paraíba do Sul, no trecho paulista. Então, os municípios do litoral norte estão fora dessa conta, porque o regime de águas é diferente, né? A chuva que cai em Caraguá, a água não vai para o Rio Paraíba do Sul, ela vai direto para o oceano, né? Assim como os demais municípios. E ali, São Bento, Campos do Jordão, também o regime de águas, né, hidrologicamente falando, está separado do vale, embora administrativamente seja considerado a região como um todo, né? Tá vendo que a gente aprende todo dia, né? Aprendi mais uma hoje, e eu quero aqui finalizar, dizer que quando eu digo que a gente está dando esse pontapé inicial, é para que a gente tenha, de fato, uma gestão mais eficiente nesse tema que é muito complexo, e poucas pessoas, poucos gestores gostam de tratar. Eu iniciei aqui uma fala, depois eu fui por um outro caminho, mas falando de saneamento básico, todo mundo sabe que a drenagem é o principal problema, não de Jacareí, do Brasil. E é algo que a gente tem, Rafael, que a gente tem que se empenhar. Acho que as próximas gestões têm que colocar isso como prioridade. E finalizo aqui agradecendo mais uma vez, porque tudo que a gente está fazendo aqui vai trazer um pouco mais de paz para os corações das pessoas que tanto
já sofreram e perderam bens materiais, perderam bens sentimentais, perderam pessoas, amigos, parentes, né? E quero dar os parabéns, já que amanhã é o dia do servidor, e eu sou servidor de carreira também, dar os parabéns a todos vocês, que a gente possa estar unidos em prol de Jacareí. Obrigado. Só complementar, Hernani, de fato, o nosso PPDC ele tem alguns pontos a serem observados e atualizados. Em conversa que a gente tem sempre, eu, o Sandy, o Torres, principalmente, queria aqui deixar meu agradecimento específico ao Torres, que me ensina muito sobre o PPDC, e o PPDC hoje que a gente tem atual, muito tem da mão dele ali em execução. Uma das informações que ele nos passou é que referências desse nosso plano de contingência foram tiradas de um plano de Petrópolis, de Angra dos Reis, de São Paulo, cidades essas que também sofrem muito com essa questão de chuva. E o atual plano que nós vamos apresentar, conforme a sua lei até nos indica, né, o prazo, o período até o final desse ano para posterior o ano que vem, já foi feito algumas melhorias e a gente já tem conversas com alguns técnicos, parceiros, para avaliar e ver o que ainda pode ser colocado e melhorado. Tem o Fuad que é... Fuad, tem o microfone aqui, ó. Importante também só reforçar que nos últimos 4 anos a cidade se dedicou bastante em obras de drenagem, né? A gente viu o exemplo aqui no São João. Pessoal, foi um caos. Eu estava na mobilidade urbana, eu vivi o caos do trânsito que foi abrir aquelas avenidas todas, mas conseguimos melhorar e mitigar muito os impactos que eram gerados, principalmente nessa região, com obras que o prefeito Isaías, com muita coragem, indicou para aquela região. Na época, nosso amigo aqui, o Sazak, que era vice, também acompanhou de perto a região dele ali, rua da casa dele. Então, o plano de contingência já vem sendo colocado em prática e a gente entende que logo mais, logo menos, a gente consiga mitigar, se Deus quiser, todos os impactos que são gerados. Boa noite a todos. Eu quero só fazer um apontamento e solicitar uma revisão, porque nesse apontamento da empresa referente a 6 milhões de todas as obras, não condiz com a realidade hoje do município. Eu vi o vereador Hernani se pronunciando aqui também. 6 milhões, tem noção, só a obra lá da parte do Cristo, só o projeto está em média de 500 milhões daquela contenção. 500 mil. E 17 milhões só no Córrego Seco. Então, esse valor de 6 milhões precisa ser urgentemente corrigido. Porque a gente faz um plano de mitigação com um valor de 6 milhões, dizendo que o município custa 6 milhões para corrigir isso. E a gente sabe que não, a gente sabe que é um valor mais elevado. Me permite, Fuad, eu acho que a sua colocação é fundamental. Para poder cobrar e para poder verificar como que vai ficar essas questões, por favor. Eu não quero mais fazer parte de ter que ir lá e tirar o usuário de lá de dentro. Estou pedindo enquanto trabalhadora social. Eu não quero que isso aconteça. Eu acho que entrou alguma voz, alguma outra. Vamos dividir as reivindicações. Vamos deixar essa para um outro momento, né, Roninha? Mas aqui a gente está fazendo, que é bem bacana o Fuad destacar, até porque nós tivemos a assinatura do contrato de parte da drenagem do tanquinho, que ficou em 6 milhões. E a gente sabe que é só um ponto. Então, talvez, se a gente... Oi? Diogo Fontes, 10 milhões. Ou seja, se a gente pega esse plano e a gente começa... O objetivo aqui não é politizar, não. O objetivo é resolver. Mas se a gente pega esse número e começa a trabalhar com ele, gera-se uma falsa expectativa, que daí as pessoas vão achar, poxa, mas 6 milhões dá para resolver. Então, quando eu olhei, eu fiquei feliz, mas eu achei que fosse algo até micro, mas não deve ser, né? Tá, só detalhando, essas indicações de obra que tem esse total estimado aí na casa dos 6 milhões, são para soluções pontuais de escorregamento, As obras de inundação são obras muito mais extensas e muito mais onerosas, e a gente não indica dentro do PMRR, porque, como eu comentei, você precisa de soluções integradas para a bacia como um todo. Então,
Esse valor ele é específico, né? No plano vai estar constando quais são as áreas especificamente, são essas poucas áreas de risco de escorregamento, risco alto e muito alto, e são soluções pontuais, né? Essas soluções pontuais, elas têm um peso, né, um valor menor do que essas soluções de engenharia mais extensas. Às vezes uma solução de inundação vai ter centenas de metros ou até alguns quilômetros, né? E aí o custo é bastante mais alto. Dentro desse valor de 6 milhões, que foi indicado como uma referência, para a gente ter um ponto de partida, isso é específico para as indicações de obra de contenção de encosta, né, para os escorregamentos. Então, de fato, quando você avalia todas as 40 áreas do município e tiver projeto para todas elas, especificamente as de inundação, que são áreas muito mais extensas, esse valor final vai ser bem maior, né? Dentro do plano, as indicações são especificamente são soluções pontuais focadas para os trechos de escorregamento. Sim, eu agradeço o esclarecimento, mas assim, fácil pelo conhecimento que a gente tem aqui dos técnicos da Secretaria de Infra, os engenheiros, corpo presente aqui todo, a gente sabe que não é só 6 milhões. Então, eu acho que a gente pudesse colaborar até com o plano, chegar numa conversa integrada para a gente sair com um número mais redondo, e agradecer também aqui aos vereadores que ninguém está realmente em intenção de politizar nenhum ponto desse assunto. A gente quer solução dos problemas aqui da cidade, tá? Agradeço novamente o Rafael, agradeço os vereadores, encerro aqui a minha fala. Perfeito, obrigado. Gostaria aqui rapidamente de contribuir. Primeiramente, né, parabenizar, não é, Rafael, pelo trabalho que você vem desenvolvendo. A gente sabe do tamanho, do gigantismo da sua secretaria, que envolve PROCON, envolve segurança, envolve, enfim, a Defesa Civil é uma delas, e uma das mais importantes, sim, porque envolve a questão de salvar vidas, né, através da prevenção. Eu acho que isso tem um valor imensurável, tá? Corrigindo aqui, só na nossa região ali, na Zona Oeste, que vem sofrendo bastante, né, com os enchentes, né, que vem acontecendo ali. Acredito que o que passamos hoje é fruto do que poderia ter sido planejado no passado, sem querer politizar aqui o assunto, mas a cidade que vivemos hoje é uma política de anos e décadas atrás. Tudo que está sendo feito hoje, colheremos daqui 4, 5, 10 anos. E, especialmente ali na Zona Oeste, eu acompanhei de perto, né, o que aconteceu ali, as enchentes do córrego do São Luís, especialmente, e também da Diogo Fontes, e pude, não é, acompanhar de perto o trabalho, não é, na realidade que vocês realizam, né, com relação, depois que acontece o problema, né? A gente tenta evitar, mas acontece, e eu gostaria aqui, publicamente, de parabenizar a Defesa Civil, através do Torres e também aqui do Sandy, né, e toda a sua equipe, juntamente, né, eu consegui observar esse trabalho integrado com a Secretaria de Assistência Social. Então, gostaria de parabenizar. E também o pós-enchente, né, tudo que vocês vêm fazendo ali por aquela comunidade. E também reforçar o investimento feito. Né, eu estou percebendo que a cidade tem processo, tem procedimento, está tendo ação para um futuro que o munícipe, e eu também como munícipe, estou muito tranquilo com relação ao trabalho que vocês vêm desenvolvendo, mas também reforçar, só o investimento ali da Diogo Fontes, né, porque já está sendo fechado o projeto executivo, e também do São Luís, em 18 milhões a somatória das duas obras, né, de macroordenagem, certo, Sasaki? E que vai resolver o problema de décadas, segundo moradores, de problemas de mais de 40 anos, que está sendo resolvido agora. Não estava esse investimento no orçamento, e o prefeito, através da sua sensibilidade, colocou no orçamento já para iniciar de resolver o problema já esse ano, né? No máximo, mais tardar aí no início do ano que vem. Então, parabéns à Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão, parabéns a todos os funcionários da Defesa Civil, contem conosco para buscar realmente, como o Fuad falou, resolver os problemas. Então, parabéns. Eu queria só colocar mais duas informações aqui. O projeto ele se encerra no final do mês de fevereiro,
E os relatórios, as informações vão ser entregues para a Fundag, que é o agente técnico, e a Fundag vai encaminhar para os municípios, né, aqui para Jacareí e para os demais municípios, os relatórios detalhados com o diagnóstico de cada área, com todos os apontamentos. Então, acredito que no mês de março, no mês de abril, mais ou menos, isso deve estar na mão das defesas civis, para que elas possam atuar dentro de cada município. E quando se tiverem mais dúvidas, a gente continua aberto aqui. Eu só queria destacar que, terminando aqui a audiência, eu queria fazer a entrega dos certificados dos participantes do curso, daqui da Defesa Civil de Jacareí, para que eles tenham também o registro de quem participou do curso nos 4 dias aqui em Jacareí de capacitação dos agentes técnicos. Só reforçar a fala aqui do Guilherme, quando ele disse que essa documentação vai ser entregue ano que vem, né, em meados de fevereiro ou março, isso não quer dizer que a Prefeitura já não está trabalhando em cima dessas áreas de risco, desses problemas. A Defesa Civil sempre, em conjunto com a Secretaria de Infra, Meio Ambiente, a gente conversa muito sobre esses pontos e vem tentando encontrar soluções para mitigar esses impactos que são gerados por desastres ou por eventos. Então, esse documento é importante para nós, muito importante, é um pontapé pós já dado, um pontapé, mas vai nos trazer mais subsídios técnicos para que a gente dê continuidade já no trabalho executado há algum tempo aí pelas secretarias que mitigam os impactos aí dos desastres e dos eventos. Está aberto aí para, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta. Não? Podemos encerrar? Eu queria então aqui mais uma vez agradecer a todos os presentes. Em tempo aí agradecer ao Hernani, que não fiz esse agradecimento no início, pela presença, pela contribuição, pela dedicação, pela lei que você propôs aqui para que a gente cuidasse desse assunto tão importante no município. Agradecer a presença de todos aqui, as secretarias. As secretarias são importantes todas, nós somos um trabalho conjunto. Até a que menos a gente pensa que é importante nesse assunto, ela é importante porque qualquer ajuda para mitigar esses impactos, como o Hernani mesmo disse, a gente sabe, né, eu acompanho com os meninos muitas vezes, nessa época de chuva a gente vai junto para a rua, eu vejo o quanto realmente é complicado o que acontece na prática. Então, todas as ajudas são importantes. Agradecer a todas as secretarias, ao prefeito Isaías, que prontamente sempre nos pede atenção e cuidado no assunto. Ele tem a Defesa Civil como prioridade, uma das prioridades do município, porque além de sermos um setor que atende às emergências de desastres e eventos, somos também um setor que faz as avaliações para mitigar e junto com as outras secretarias, fazer os controles necessários. Agradecer aos assessores dos vereadores, agradecer mais uma vez a presença do Sandy, que é braço direito, braço esquerdo lá na Defesa Civil, o Torres, que também, aquela camisa laranja ali já faz parte da pele dele, e o Adão está aqui, a Fran, todos os agentes da Defesa Civil que não puderam estar aqui agora porque estão de prontidão, porque qualquer necessidade do 199 tocar, eles saem imediatamente para atender. Agradecer a Infra aqui, os engenheiros, a gente não pode deixar de agradecer os engenheiros dos setores das secretarias, Infra, SAI, quem mais que nos ajudam lá? Infra, SAI, CEPLAN, Segov, todos os engenheiros que ajudam a Defesa Civil a fazer as avaliações de risco. Mais uma vez agradecer a essa casa pela oportunidade de estarmos aqui nessa audiência pública, na pessoa do presidente Paulinho, e a TV Câmara, que nos ajudou a transmitir para a nossa cidade esse assunto tão importante, a Regeia. Guilherme, Karina, muito obrigado. Uma boa noite a todos, Deus abençoe e até a próxima.